Imagine um rei cercado por seus próprios soldados e, de repente, acreditar que todos eram inimigos prontos para matá-lo. Em segundos, ele saca a espada e mata 5 de seus homens fiéis. Esse não é um conto inventado. Essa é a verdadeira história de Carlos VI, o rei louco da França. No final da Idade Média, a França vivia tempos de tensão. O reino ainda cicatrizava das batalhas da Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. A população sofria com impostos pesados e a peste negra havia deixado marcas profundas. Nesse cenário instável, surgia um rei jovem que prometia restaurar a grandeza do país, Carlos VI. No início de seu reinado, Carlos era conhecido como justo e equilibrado. Ganhou a confiança da nobreza e a esperança do povo. Ele ficou famoso por buscar a paz, tentando reduzir o peso da guerra. A França, cansada de sangue, via em seu rei a possibilidade de estabilidade. Mas esse brilho duraria pouco. Em 1392, um acontecimento mudaria para sempre o futuro do reino. O rei organizava uma expedição militar contra um traidor perigoso. Todos esperavam liderança firme e coragem real. Porém, em plena marcha, algo misterioso e assustador aconteceu. O jovem monarca perdeu o controle da própria mente. Carlos ouviu um barulho estranho, como o zunido de uma lança cortando o ar. Para ele, era um sinal de ataque. Convencido de que inimigos o cercavam, entrou em pânico. Em segundos, a desconfiança se transformou em fúria. O rei desembainhou sua espada e atacou sem distinguir aliados de inimigos. O resultado foi um desastre. 5 de seus próprios cavaleiros, leais à coroa, foram mortos pelas mãos do homem que deveriam proteger. Aquela cena terrível deixou o exército em choque. O que deveria ser um momento de glória transformou-se em vergonha. Pela primeira vez, a loucura do rei se revelava. Depois desse surto, os sintomas se intensificaram. Carlos VI passou a ter delírios frequentes. Jogava objetos valiosos no fogo, como se tentasse destruir o que possuía. Em momentos de crise, urinava em suas próprias roupas. A dignidade real se dissolvia diante de um palácio perplexo que não sabia como reagir. Em alguns períodos, Carlos acreditava ser feito de vidro. Caminhava lentamente, com medo de quebrar ao menor toque. Essa estranha obsessão ficou registrada como um dos casos mais bizarros da medicina medieval. O rei de vidro era motivo de espanto e sua figura passou a ser associada ao ridículo. Enquanto isso, a França sofria. A instabilidade de um rei louco deixava o trono vulnerável a disputas. A rainha Isabel da Baviera e seus conselheiros passaram a dominar as decisões, mas cada facção da nobreza queria controlar o reino. Assim, a loucura de Carlos não era apenas um drama pessoal, mas político. Durante esses anos, o país mergulhou em intrigas. O irmão do rei, Luís de Orleans, e o primo, João Sem Medo da Borgonha, disputavam poder. Essa rivalidade mergulhou a França em guerra civil, conhecida como a luta entre Armagnacs e Borgonheses. O reino, já enfraquecido, tornou-se palco de sangue e traições. No meio desse caos, os ingleses aproveitaram. A Guerra dos 100 Anos ganhou novo fôlego, e a França perdeu batalhas decisivas. A loucura de um homem se transformava em tragédia para toda uma nação. O rei, incapaz de governar, era mantido como símbolo, enquanto outros decidiam em seu nome. O povo, que antes via Carlos como esperança, agora o temia e lamentava. O apelido cruel se espalhou. Carlos, o louco. Sua doença mental era tratada como maldição, um castigo divino. Muitos acreditavam que Deus havia retirado sua proteção da França. Superstições e rumores apenas aumentavam a sensação de desespero. Mesmo assim, havia momentos de lucidez. Em certos períodos, Carlos recuperava a clareza. Lembrava-se do que havia feito e chorava amargamente. Esses instantes eram ainda mais dolorosos, pois mostravam que ele tinha consciência de sua condição. Saber que havia matado homens leais e humilhado sua família o atormentava profundamente. A tragédia de Carlos VI se tornou um marco da história medieval. Um rei que poderia ter sido grande, mas cuja mente o traiu. Sua vida mostra como,
Mesmo no trono mais alto, o ser humano continua vulnerável às fraquezas da mente. Nenhuma coroa é suficiente para proteger contra a loucura. Curiosamente, a doença de Carlos mudou o rumo da França. Sem um rei forte, a guerra civil devastou o reino e abriu caminho para heróis inesperados. Foi nesse cenário que, anos depois, surgiria a figura de Joana d'Arc, inspirando a resistência francesa contra a Inglaterra. A fraqueza de um rei permitiu o surgimento de uma lenda, mas o estrago já estava feito. A história não mostra apenas um homem que enlouqueceu. Mostra como sua mente fragilizada arrastou todo um reino para o caos. Um lembrete sombrio de que a sanidade de um governante pode ser a linha tênue entre a ordem e a ruína de uma nação.